Bandido é espancado depois de assaltar ônibus do Transcol. Os passageiros ficaram revoltados quando o criminoso ameaçou atirar no motorista. Eles perceberam que a arma, na verdade, era uma réplica. Enfermeira é assassinada em Cariacica. Ela levou 5 tiros. Antes de ser morta, a vítima ainda foi espancada no meio da rua. Micro-ônibus é incendiado em Vitória. O coletivo estava parado no ponto final quando os bandidos chegaram de moto. Depois do crime, os ônibus deixaram de circular no bairro. Uma estatística assustadora. A cada 25 segundos, uma pessoa morre vítima de acidente de trânsito. Uma ação foi feita num shopping para conscientizar os motoristas. Também teve ação para conscientizar motoristas em Vitória. Foi na orla de Camburi, uma cena que simula um acidente real e que chamou a atenção de quem passava pela praia. Que tal relembrar os velhos tempos? Aquela época em que os brinquedos eram mais simples, mas não menos divertidos. Uma feira em Vila Velha permite reviver a boa infância. Tudo isso e muito mais no retorno do Tribuna Notícias, primeira edição, especial de sábado. A gente volta rapidinho. Até já. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos vocês. Tribuna Notícias, primeira edição, especial de sábado, 27 de maio de 2017. Eu vim hoje a lá, garçom. Dá uma abertura aí, Cezinha. Abre um pouco aí, ó. Para servir você, claro, que está em casa, com muitas notícias e, claro, as melhores informações para você. Olha, a revolta dos passageiros de um ônibus do Transcol, o coletivo, foi assaltado ontem à noite. As vítimas ficaram indignadas e partiram para cima do bandido. O criminoso só não foi linchado porque a polícia chegou antes. Veja aí, ó. O ônibus tinha acabado de sair do terminal de Campo Grande, em Cariacica, e seguia para a Serra Sede. Douglas Furtado Santos, de 20 anos, rendeu os passageiros e colocou terror no coletivo. Ele entrou dentro do terminal, embarcou normalmente como passageiro e na descida, no decorrer da viagem, descendo a autolagem, aproximadamente mesmo próximo do terminal Jardim América, ele anunciou o assalto. Foi quando uma passageira veio gritando dentro do ônibus, dizendo, socorro, tem ladrão aqui dentro, ladrão, me roubaram. Sem saber o que estava acontecendo, o condutor do transporte resolveu ir parando aos poucos. Foi quando ele começou a gritar pedindo para abrir a porta, só que infelizmente a porta dos ônibus ela não abre automaticamente, assim imediatamente. Ele achou que eu estava demorando a abrir a porta, aí ele saiu lá de trás da última porta, que é um ônibus sanfonado, articulado. Aí ele saiu lá de trás e eu, com medo de ele pegar e vir achando que era eu que estava demorando, eu peguei e simplesmente, a porta abriu, pela demora que deu, abriu, e eu simplesmente desci de onde correndo, porque pode ser que ele atirasse em mim, né? Vai que a porta, pela porta que estava demorando, achava que eu estava querendo sacanear ele, e desci correndo. Quando o motorista parou aqui em Jardim América, o bandido saiu correndo, esbarrando nos passageiros e pulou a roleta. Antes de descer, ele ainda levou todo o dinheiro do cobrador. Na fuga, os passageiros viram que ele utilizava uma arma de brinquedo e correram atrás dele. As vítimas revoltadas ainda agrediram o criminoso. Ele chegou a apontar uma arma para mim, eu quase fui atropelado pelos carros que estavam passando na rua, e foi nessa intimidação dele aí que acabou um passageiro percebendo que a arma que ele estava era de brinquedo, era um simulacro. De brinquedo assim, era de ferro, porém um simulacro. Aí foi quando os passageiros correram atrás dele, sabendo que era de brinquedo. Aí foi até pegar ele, e pegaram. A arma utilizada era essa, similar a uma pistola. A polícia militar foi acionada e quando chegou, Douglas estava no chão machucado. Infelizmente aconteceu isso aí, agrediram ele, com certeza. O motorista do ônibus conta que essa é a 4ª vez que sofre nas mãos de criminosos. Antes dessa, foi um rapaz com a faca, mas não me roubou só o cobrador e desceu. A outra, antes dessa, o rapaz puxou o telefone, pulou a roleta, puxou o telefone da moça que estava falando e saiu correndo. E a outra, antes, o rapaz nem chegou a roubar nada, ele tentou, mas felizmente, graças a Deus, né, aí ele conseguiu sair sem êxito de algum tipo de coisa ilícita que ele queria fazer. A esperança de dias melhores e mais seguros é o que motiva o motorista a voltar a trabalhar.
Infelizmente, o nosso trabalho hoje em dia é entregar na mão de Deus, porque eu deixar de trabalhar por causa desses bandidos aí, infelizmente, eu não posso fazer isso. Bandido Douglas, teves um livramento hoje, hein? Deu sorte que a polícia chegou. O bandido foi levado para a delegacia de Cariacica. Agora, um crime que assustou os moradores do bairro Prolar, em Cariacica. Uma enfermeira foi morta na porta de casa. A enfermeira de 35 anos saía para trabalhar quando foi assassinada. O crime aconteceu nessa rua do bairro Prolar, em Cariacica. Antes de ser morta com 5 tiros, Marisete Santos teria sido agredida. Marisete morava aqui no bairro havia 12 anos. Ela era muito conhecida. Tinha alguns imóveis alugados e durante um bom tempo foi dona de um bar que funcionava aqui mesmo, no primeiro andar da casa. Segundo familiares da vítima, o negócio não foi à frente por causa da falta de segurança. O comércio foi assaltado várias vezes. A enfermeira, que trabalhava num hospital em Viana, foi assassinada praticamente na porta de casa. Com medo de represálias, nem vizinhos nem parentes da vítima contaram detalhes do crime. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher. Triste isso, né? Bom, a Polícia Civil disse que o crime está sob investigação. Por enquanto, não há detalhes que possam ser divulgados. O motorista de um micro-ônibus passou por momentos de terror ontem à noite. Ele estava no ponto final quando 2 criminosos atearam fogo no coletivo. O trabalhador ficou ferido. Veja aí. O vídeo gravado por um morador mostra o desespero das pessoas para apagar o fogo no ônibus. O ônibus está pegando fogo. Joga água aí logo. As marcas do incêndio ficaram no chão desta rua. O coletivo estava parado no ponto final do bairro Santa Marta, em Vitória, à espera do horário da partida. Dentro dele estava o motorista que foi surpreendido pela ação criminosa. De acordo com as testemunhas, os 2 bandidos chegaram nesta moto aqui. Eles desceram do veículo e entraram no ônibus com um galão de gasolina, despejaram tudo e saíram correndo. Só que na fuga, eles não conseguiram sair com a mesma moto. E o que aconteceu? Foram a pé mesmo. A corrente do veículo quebrou e deixou eles na mão. Os bandidos saíram dando tiro para o alto e desceram por uma ladeira. O motorista foi levado para a unidade de saúde da Praia do Suá. Ele teve queimaduras nas costas e na perna direita. No local do crime, contaram que o incêndio pode ter sido motivado pela guerra entre traficantes. A bandidagem perdeu o respeito mesmo, né? Bom, a Prefeitura de Vitória disse que os ônibus vão voltar a circular no bairro quando a segurança na região for normalizada. Já a Polícia Militar disse que o policiamento no bairro segue normalmente. Uma morte a cada 20 segundos. Que absurdo. É o resultado da violência no trânsito. A maioria é provocada pela imprudência dos motoristas, viu? Para chamar a atenção para a violência de uma batida, o Detran levou um simulador para um shopping. Quem sentiu o impacto garante que vai rever as atitudes ao volante. Preste atenção. A cada 25 segundos, uma pessoa morre no mundo vítima de acidente de trânsito. Aqui no Espírito Santo, por dia, acontecem em média 60 acidentes. 40 pessoas morrem por mês no estado por causa da imprudência no trânsito. Nos casos em que as vítimas conseguem sobreviver, às vezes a recuperação é lenta e as sequelas ficam para sempre. R$11 mil com cada leito de UTI. Esse é o valor que o governo gasta para tratar vítimas de acidentes. Além desse impacto de investimentos que poderiam estar sendo feitos em outras áreas que são investidos em acidentes de trânsito, nós temos também a questão da vida da pessoa, o impacto que causa. Se a pessoa ficou com alguma sequela, né, ela vai ter um impacto para a sua vida toda, que vai ter que se readaptar, vai ter que se reabilitar, né, para poder conviver novamente, viver na sociedade e também
se readaptar no seu trabalho, na sua vida diária. E aí tudo isso é uma consequência que você tem no dia a dia. O sofrimento de muitas famílias seria evitado se os motoristas tivessem mais consciência no trânsito. Pensando nisso, o Detran levou esse simulador para dentro de um shopping. É um gelo aqui dentro, parece que você vai ser jogada para fora. O equipamento simula o impacto de uma batida de carro a 30 km por hora. É como se o motorista sofresse um acidente dentro do bairro onde mora. A sensação é tipo como se tivesse tomado uma porrada no peito. É um choque grande e ainda estava devagar, né? Imagina 100 km por hora. Depois da experiência, o Júnior, que nunca se acidentou, ligou o alerta. Um impacto muito forte, apesar da velocidade ser baixa, mas dá para machucar. Se tiver sem cinto, com certeza machuca. Eu trabalho todo dia e às vezes eu esqueço de colocar cinto. E hoje eu percebi que é muito importante. O agora é o que importa. Não espere que algum conhecido ou alguém da família entre para as estatísticas para mudar suas atitudes. Esquecer de usar o cinto é colocar a sua vida e a de outras pessoas em risco. Já quando você saiu com o seu carro, já. Se você não usa o cinto de segurança, você está propício a tudo. Você pode sair do portão da sua casa, vem outro carro, bate em você, pronto. Utilizo até para sair da garagem e não deixo ninguém que ande comigo sem cinto. É uma briga constante com meu marido que antes dele chegar em casa ele solta o cinto. Por que isso? Tô chegando. Eu falo, negativo. Quando você estiver dentro da garagem, você tira o cinto. Não é acidente. São atitudes que poderiam ter sido evitadas. São mudanças de comportamento que deveriam ter acontecido e que não aconteceram na minha vida, né? Na minha forma de agir no trânsito. Por isso que a gente tem que realmente chamar a atenção da sociedade a se engajar e a entender que a maior parte dos acidentes eles vão acontecer por imprudência, né? Por isso que a gente precisa mudar o nosso comportamento. As atitudes que eu tomo no trânsito, elas não terminam só em mim. Sempre vai ter uma outra pessoa, sempre vai ter mais alguém. Tem que ter prudência no trânsito, pelo amor de Deus. Tem mais, viu? Carros destruídos, gente ensanguentada, ambulâncias. A cena que parecia um acidente real foi uma simulação para conscientizar motoristas. Veja aí. A cena foi montada, mas pode acontecer no dia a dia do trânsito na cidade. Os veículos ficaram bem danificados na colisão, acertaram 2 motos e alguns pedestres. Um acidente com diversas vítimas envolvidas. Esse cenário todo é um evento da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado. Um treinamento que envolve várias equipes de resgate, como parte da programação do Maio Amarelo. Começa pela educação do povo. Para a gente mostrar, pela situação do simulado por si, que o trauma, o acidente, ele não é uma obra do acaso. Existe um fator desencadeante, existe sempre um ato de imperícia, de imprudência, desencadeando o trauma e, infelizmente, expondo vida de terceiros a essa situação. As vítimas são voluntários que simulam estar feridos. Alguns deles ficaram presos às ferragens dos carros, outros gritam por socorro. Logo, as ambulâncias chegam para atender o chamado de emergência. Um centro de atendimento é montado e os socorristas do SAMU começam a salvar vidas. Nós montamos um que a gente chama de posto médico avançado. Esse posto médico é para prestar assistência inicial a essas vítimas e a gente classifica conforme cores. Vocês podem ver, tem uma lona vermelha, uma lona amarela. Essa cor é por prioridade. A gente estabelece uma triagem inicialmente para saber qual é a gravidade dessas vítimas e depois, numa sequência, a gente vai tratar essas vítimas inicialmente preparando para o transporte. A Polícia Militar de Trânsito faz o isolamento da área e os bombeiros chegam para cortar os carros e retirar as vítimas. A simulação testa o preparo de cada um desses profissionais em uma situação crítica. Com vidas em risco, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da PM foi acionado.
A aeronave faz um pouso na pista para prestar assistência imediata. Agora já com a vítima no interior do helicóptero, motores ligados, e ele decola para levar esta pessoa que está entre a vida ou a morte para um hospital. Isso aí eu acho que é bom, até a população tá vendo que o trânsito hoje não é brincadeira, entendeu? Ficar atento, né, no trânsito. Isso. Quem beber não dirige, se dirigir não beber, entendeu? Porque a coisa é feia. Eu acho que muito bem atendidos. O SAMU chegou em 6 minutos, os bombeiros chegaram em 8. Tá? Muito boa a atuação dos órgãos competentes. Mais do que testar e treinar os atendimentos de emergência, a ação serve para impactar as pessoas e fazer com que elas reflitam sobre a importância de obedecer às leis de trânsito. É um trabalho de conscientização em pleno mês que nós estamos chamando a atenção da sociedade para mostrar que nós precisamos mudar o nosso comportamento no trânsito, né? Temos escolhas, podemos escolher não atender o celular, usar o cinto de segurança, botar a criança na cadeirinha, nós temos escolhas, beber e não dirigir, que no caso é o que a gente está retratando aqui no simulado. Hoje a maior causa dos acidentes no estado é o excesso de velocidade. E nesses casos, o resultado pode ser grave. Os curiosos não parem, evitem ficar parando do outro lado da via, porque primeiro ela pode ser atropelada, pode gerar um novo acidente, pode se tornar vítima de um novo acidente, e outra, ela também dificulta o trânsito, tanto para a chegada das equipes de apoio, das equipes de socorro, do bombeiro, para poder salvar as pessoas, colocando em risco não só a vida delas, como dificultando o salvamento das outras pessoas. Olha, eu quero falar o seguinte, que nós também do jornalismo tomamos um susto hoje. Eu, principalmente, fui chamado, avisado que tinha acontecido um acidente grave em Camburi, com vítimas em cima do carro, mas era uma simulação do Detran para conscientizar você que direção e falta de responsabilidade não combinam, por favor. Se cada condutor parasse para pensar que as atitudes individuais têm consequências no coletivo, num todo, certamente nós teríamos um trânsito mais humano. Seja humano. Vale uma reflexão muito forte e muito profunda sobre isso, tá? E ainda falando em acidentes, olha o que aconteceu no sul do estado. 2 carros bateram de frente e um motociclista foi imprensado entre os veículos. Olha o acidente aí, você tá vendo? A batida aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo os bombeiros, o trânsito estava lento e um dos motoristas teria tentado fazer uma ultrapassagem indevida. O motociclista foi socorrido em estado grave e levado para a Santa Casa de Cachoeiro. Roda a capa aí. Sábado, 27 de maio, confira os destaques do jornal A Tribuna. Fiscais em Vitória ganham até 40% do valor da multa, dizem vereadores. Na foto principal, a vida de luxo de um delator em Nova York. Avião arremete por causa de trator na pista do aeroporto. Alunos vão poder concluir o ensino fundamental com cursos à distância. Caçador de tesouros fatura R$3.000 nas praias. Você ainda confere na edição de hoje de A Tribuna. Não acredito em almas gêmeas, diz Isis Valverde. Santa Teresa, capital da cozinha italiana. E deficiência está na mente de quem tem preconceito. Bom, a gente faz uma pausa rapidinha para tomar uma água. Você vai lá na cozinha, prepara o seu prato de comida, pode voltar para cá, tá? Eu te espero daqui a pouquinho aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Até já, queridos amigos, agora 12h51. Boa tarde para você, viu? Escuta aqui, você tem saudade daqueles brinquedos antigos sem muita tecnologia, sem internet ou internet? Jogar peão, bolinha de gude, tem também dama, pega a vareta. Uma exposição em Vila Velha oferece às novas gerações a possibilidade de reviver essa época. Presta atenção aí, muito legal. A exposição leva os adultos a uma viagem no tempo, reviver a boa infância. Já as crianças descobrem um novo universo de brincadeiras, onde o mais simples se torna o mais encantador. O Miguel, por exemplo, nunca tinha ouvido falar em pé de lata. Qual o brinquedo que você mais gostou aqui, Miguel? É o pé de lata. Você nunca tinha brincado com pé de lata? Nunca. Dá vontade de levar pra casa? Dá.
Nem a mãe do Miguel resistiu a tantas opções de brincadeiras e voltou a ser criança. Eu até brinquei com ele ali. Acho muito importante, né? O brincar, né, livremente, né? Que hoje em dia tá tão raro, né? A gente fica mais... A gente observa, né, as pessoas mais entretendo, né, as crianças do que realmente brincando, deixando elas serem crianças e brincar livremente. A exposição O Brincar que Encanta o Tempo traz ambientes diversos com inúmeras opções de diversão. A proposta é utilizar o que a natureza oferece, reaproveitar materiais e estimular a criatividade das crianças. Além disso, dar a elas sensações e movimento. A exposição Experiência faz parte da Semana Mundial do Brincar, que tem o objetivo de sensibilizar a sociedade para a importância da brincadeira no processo de desenvolvimento da criança. Então, com a construção desses espaços de experiência, a gente quer resgatar a brincadeira da infância dos tempos mais antigos, né? Naquela época que os brinquedos não eram tão prontos e que a criança tinha um tempo maior para se dedicar à brincadeira e para construir a brincadeira. O Guilherme, de 3 anos, conhece alguns carrinhos, mas nenhum se compara a este de madeira. Qual brinquedo que você não conhecia ainda? O caminhão. De madeira? Na sua casa só tem aquele caminhão que já é prontinho, né? O pai dele, Fabrício, afirma que no dia a dia o filho tem mais contato com os brinquedos tecnológicos e que através da exposição, Guilherme trabalha o sistema sensorial se divertindo. Eu acho muito importante, né? Porque são coisas simples, né? Que assim, a gente começa a interagir, né, com a criança, né? E às vezes dentro de casa mesmo a gente perde isso. São coisas simples, né? Eu curtia muito brincar de belisca, que é feito com pedrinha. Você sabe como é que é, né? Belisca, lembra disso? Ah, quanto tempo. Olha, essa exposição está no Museu da Vale, em São Torquato, Vila Velha, até o dia 11 do mês que vem. Vale a pena você dar um conferes lá, tá? E eu fico por aqui com toda essa equipe maravilhosa do Tribuna Notícias e, claro, com a sua audiência também, mas eu volto a te encontrar logo mais às 6:50 da noite no Tribuna Notícias, segunda edição. Espero você, tá? Até lá, pessoal. Fiquem em paz.